Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começando agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos desvendar a rastreabilidade bovina. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e está comigo aqui hoje Rafael Lima Filho, ele que é assessor técnico da CNA, com um bom tempo de experiência na bovinocultura de corte, né? Seja bem-vindo, Rafael. Olá, Natália, olá a todos, muito obrigado pelo convite para a gente tratar aí de um tema tão importante para a pecuária nacional, que é a rastreabilidade bovina. Rafael, você está há um tempo aqui na CNA e também já tem uma experiência, né, nesse setor, então acredito que você acompanhe um tempo como evoluiu a questão da rastreabilidade toda no Brasil, como que é esse processo. Mas antes, acho que a gente podia falar um pouco assim, por que rastrear, né? Acaba que a bovinocultura de corte eu acho que é uma das principais cadeias agropecuárias que começou rastreando, não sei exatamente, mas isso, por que rastrear? Boa pergunta, Natália, para a gente começar, e é importante a gente destacar que a rastreabilidade ela existe diversas finalidades, né? A que a gente vem discutindo hoje junto com o Ministério é justamente a rastreabilidade para fins sanitários, né? E nesse sentido o que a gente busca é ter o registro das movimentações dos animais, justamente para, num caso de uma emergência, por exemplo, você diminuir o seu raio de atuação, conhecendo ali quais seriam as possíveis propriedades afetadas por algum foco, né? Então, quando você tem um registro das movimentações, você conhece o caminho do boi e facilita, por exemplo, uma investigação, um diagnóstico, né? Outra finalidade da rastreabilidade é para a gente conhecer o caminho daquele animal, para alguma outra finalidade, por exemplo, com uma análise pensando na questão socioambiental, que não é o foco das discussões hoje dentro do Ministério, mas também pode ser uma possibilidade do uso desse registro das movimentações, né? E também pensando aí para o produtor, além desse ganho em termos sanitários, né? O Brasil hoje exporta para mais de 140, 150 países, no caso da carne bovina, e um dos grandes méritos que a gente tem é a questão sanitária. Então, a rastreabilidade, quando a gente sai de uma rastreabilidade em lote, que a gente já faz, a gente também já tem um sistema de rastreabilidade que a gente vai comentar um pouquinho adiante, e parte para uma adesão dos produtores em nível individual, a gente ganha também em termos de gerenciamento. Então, nós estamos falando ali do controle, do monitoramento dos índices produtivos, da evolução, do desempenho daquele animal em termos de indivíduo. Você falou dessa questão do foco na questão sanitária e a gente consegue lembrar de acontecimentos, né, que afetaram alguns rebanhos ou alguma região, ou até questão de vacinação para algumas doenças que tem no Brasil e que sai na mídia, que talvez quem nos ouve, né, tem pecuaristas que estão nos ouvindo, mas tem gente do setor também que não conhece muito a fundo como funciona isso. Então, essa questão, foco no sanitário e ao mesmo ponto você falar sobre ter uma discussão que está acontecendo agora com o mapa, né? Mas também um histórico já do processo de rastreabilidade no Brasil. Eu queria que você contextualizasse, explicasse um pouco mais como que tem sido feita a rastreabilidade no Brasil. Tá, então vamos lá, eu comentei aqui, hoje a gente já tem aí, através das GTAs, Guia de Trânsito Animal, a rastreabilidade por lote, que não é o foco aqui da nossa conversa, né? Mas já dá uma ideia desse caminho, dessa movimentação, desse trânsito de animais no país, que é bastante importante para fins sanitários. E o que nós estamos discutindo aqui é a questão da rastreabilidade individual. Vou trazer aqui duas situações, né? 2021, 2023, naqueles casos atípicos de vaca louca, né? Que foram registrados no país, né? Então, numa situação dessa, quando você tem um registro, a identificação individual, o registro da informação desse animal, desses animais no sistema, fica mais fácil você trabalhar a questão do foco, né? Diagnóstico, determinar as zonas de emergência, identificar as propriedades por onde possivelmente aquele animal passou. Então, acho que o ganho sanitário ele vem nesse sentido, né? De trazer uma eficácia com relação às questões sanitárias, né? A apuração, o diagnóstico das situações e também para tomar decisões com relação às ações para eliminar o foco. Além desse benefício sanitário para o país, tem para o produtor também, né? Isso. Porque se ele que estiver perto de um foco, ou enfim, ou ele for um produtor que teve um foco, é importante, né? Para ele não perder, conseguir gerenciar melhor, né? O controle, o que ele precisa fazer, esse manejo e não ter perdas maiores do que seria necessário, enfim, Exatamente. Um comprometimento da sua produção. E até pela agilidade, né, das resoluções, né? Tomando ali de novo como exemplo a questão da vaca louca em 21, 23, se a gente tiver um sistema ágil, eficaz para apuração, provavelmente o tempo de suspensão das exportações, o alto embargo, do embargo, ele vai ser reduzido, né? Então, para o produtor, a questão da rastreabilidade, além do ganho gerencial, ela também diminui impactos possíveis aí no mercado em função de uma suspensão. E hoje, nos protocolos
nos acordos bilaterais do Brasil com relação à carne bovina, a gente tem essa questão, né? No caso de um foco de uma doença, a gente suspende as exportações até que sejam feitos os esclarecimentos, né? Então a rastreabilidade individual ela contribui também para essa agilidade, né? E a gente vê que em momentos de suspensão de exportação, apesar da exportação representar aí 25%, 30% do que a gente produz, tem um peso bastante grande em termos de queda no preço para o produtor. E aí, reforçando, né, Natália, a gente tem já o SISBOV, que é o Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos no país, é o sistema oficial, ele é de adesão voluntária pelos produtores, né? E o que a gente vem hoje discutindo junto com o Ministério, trabalhando ali dentro do GT de rastreabilidade do MAPA, é justamente a qualificação. Nós estamos buscando melhorar esse sistema para que se tenha o registro das movimentações desses animais, os bovinos e bubalinos, desde a propriedade de nascimento, né? Então a gente sai daquela questão ali dos 90 dias finais, né, que hoje é a questão do SISBOV, para uma rastreabilidade desde a propriedade do nascimento. Legal, interessante. A gente já deve entrar mais a fundo para você explicar em que nível, né, em que momento que está essa discussão, mas um dos motivos de a gente estar aqui é porque, por conta dessa discussão que está acontecendo, houve uma missão para a Austrália para conhecer o sistema de rastreabilidade de lá, né, australiano. E você participou dessa missão, então eu queria que você trouxesse, assim, se você quiser comentar um pouco da missão e o que mais chamou a atenção lá durante essa missão, e a gente vai discutindo a fundo o que dá para... qual é a evolução, né, dessa missão. Tá, vou só voltar um pouquinho, Natália, até para explicar o contexto que gerou essa missão organizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, né? No dia 14 de maio de 2024 foi publicado no Diário Oficial a Portaria 1113, que justamente instituiu um grupo de trabalho para discutir, subsidiar as discussões e elaboração de um plano estratégico para a implementação da rastreabilidade, essa qualificação que eu falei com relação à rastreabilidade, né? Então, de lá para cá, estão sendo realizadas reuniões semanais com os principais elos do setor, né? Então tem, além de representantes do MAPA, né, tem a CNA como representantes produtores, e também a gente tem ali instituições que representam os setores de couro, frigorífico, o pessoal do Serviço Veterinário Oficial. Então, assim, todos os agentes, de alguma maneira, estão envolvidos nessa questão da rastreabilidade, né, e vão ter algum reflexo também em função disso, estão discutindo para a gente chegar nessa qualificação da rastreabilidade, né? Então, dito isso, foi organizado pelo MAPA uma missão para a Austrália. Hoje a rastreabilidade individual é obrigatória na Austrália, né? Apesar ali do país não ter nem 30 milhões de cabeças de bovinos, mas é um bom exemplo porque funciona e já funciona há um bom tempo, e a gente sabe que a Austrália tem aí, em termos de mercado, um acesso bastante grande ao mercado internacional, né? Então esse talvez até seja o principal motivo para avanços lá com relação à rastreabilidade, né? A missão para a Austrália aconteceu entre os dias 1 e 5 de julho. A missão, como eu falei, foi organizada pelo MAPA, contou com a participação de pessoas de toda a cadeia aí, né? Isso eu acho que é bastante importante, não só o produtor ou a indústria está presente ali, mas também outros elos que vão ser afetados por essa questão, né? E é um motivo, né? Porque a rastreabilidade realmente envolve os elos, todos os elos da cadeia praticamente. Então, isso. E a ideia da missão lá era justamente isso, né? Além da gente falar com a parte do governo, né? Secretarias estaduais ali dos principais estados produtores, a gente conheceu também os agentes que organizam e tocam ali o sistema, né? Que é outro ponto importante que a gente pode depois falar um pouquinho mais, né? Para a gente ter uma eficácia com relação à rastreabilidade. Eu acho que o primeiro passo é você ter um sistema eficiente para o registro das informações. E aí, já respondendo em parte a sua pergunta, né, esse é um ponto positivo que a gente viu lá, né? Existem falhas, como em qualquer lugar, mas está sempre em constante evolução e uma atenção especial à questão do sistema, né? E além das discussões ali, reuniões mais com a parte do governo, nós também visitamos a Federação de Produtores do Estado de Vitória. Acho que um ponto importante da visita foi justamente conhecer em cada elo da atividade como funciona a rastreabilidade. Então a gente foi numa propriedade de cria, uma propriedade que produz bezerros, a gente viu como é feita a identificação, e lá a identificação é feita na propriedade de cria, com um dispositivo eletrônico, que é o bottom de cor branca, né? Então esse bottom, esse elemento de identificação é colocado na propriedade de cria, e a gente também acompanhou como acontece nos elos seguintes, né? Por exemplo, nos leilões, muitos dos animais, o bezerro desmamado, o garrote, eles são comercializados em leilões, inclusive também animais para abate, então tem uma característica que diferencia um pouco aqui do que acontece no Brasil. A gente tem os leilões basicamente para comercialização ou de animais de elite ou de animais para reposição, né? Mas nunca com relação à última etapa desse animal indo para o abate, né? E conhecemos ali também propriedades que fazem confinamento e vimos como que é feito a baixa
dessa rastreabilidade na indústria, né? E aí trazendo um ponto importante, né, nesse comparativo com o Brasil, né? Lá basicamente, se a gente analisar a cadeia pecuária, a gente tem ali 3, 4 elos, né? A fazenda de cria, o leilão, o confinamento e a indústria. E no Brasil, o desafio nosso é com relação justamente à quantidade de movimentação que a gente tem antes desse animal ser abatido, né? Muitas vezes ele passa por mais de 3, 4 propriedades dentro dessa recria até a engorda, né? Então esse eu acho que é o grande desafio, né? Tendo como base um rebanho menor na Austrália e uma complexidade menor em termos de movimentação de gado. Agora, acho que o destaque é pela simplicidade do processo e eficácia, né? Então você tem o vendedor, através de uma declaração, informando a venda e o comprador confirmando essa movimentação no sistema, né? E sempre com a identificação através de um elemento, um dispositivo eletrônico que é o bottom, né? E no caso de perda desse bottom, que na fazenda de cria ele é um bottom branco, o animal recebe um bottom de cor laranja que indica que houve a perda, mas isso nada impacta na rastreabilidade. Talvez você perca a origem daquele animal, mas a rastreabilidade está dentro do sistema ali, você tem esse controle, né? E lembrando, a Austrália, diferente do Brasil, a maior parte da produção tem como destino o mercado internacional. Lá 70%, 80% da carne bovina é exportada e a principal finalidade lá com relação à exportação, além da segurança alimentar, as questões sanitárias, né, que estão basicamente alinhadas aqui com o que a gente tem de objetivo principal para a sanidade, é a questão de acesso ao mercado. Uhum. E pelo que você falou, parece até que é simples, né, o processo. Você coloca o brinco lá no início da cadeia, e aí no caso da Austrália eles têm um sistema que funciona, né, mas não parece ser complexo. Como que você avalia que realmente é um desafio, além do que você já colocou, né? Aqui para o caso do Brasil, ela se movimenta demais, mas qual que realmente é um fator dificultador do processo que a gente possa entender um pouco por que esse grupo agora está sendo criado e ainda muita coisa a ser feita para implementar no Brasil mesmo. Enfim, é uma solução mais relacionada à tecnologia, é questão orçamentária, é relacionada aos modelos de produção. Eu acho que tudo isso que você falou, Natália, você citou 3 pontos importantes, né? Eu acho que o sistema é a base de tudo, acho que qualquer decisão com relação à implementação depende do sistema estar funcionando. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante é a questão da interação entre sistemas, né? E no Brasil a gente sabe a complexidade com relação aos sistemas entre os estados e o governo conversarem, né? Que então, já acho que existe, né? Exatamente. Que auxilia muito para um processo como esse, mas hoje eles ainda são Exatamente. Você tem uma base nacional, mas você também vai ter essa base sendo abastecida pelos sistemas de outros estados, né? Então acho que esse também é um grande desafio. E a questão orçamentária, né? Que aí eu acho que é o grande desafio nosso com relação à comunicação, já que existe um custo para o produtor. Nós estamos falando ali de um elemento de identificação, que pode ser um bottom, um brinco eletrônico, que tem um peso também dentro da questão do orçamento, né? Mas é basicamente isso, né? O sistema, essa interação e também o custo que envolve isso, né? E aí eu acho que um ponto importante também destacar, não só a complexidade com relação ao tamanho do rebanho brasileiro, vamos falar assim, quase 10 vezes maior que o da Austrália, mas também a diferença que existe entre sistema de produção, né? Então, varia bastante com relação às regiões, ao bioma, a característica ali do sistema mesmo. Eu acho que também isso tem um peso dentro da questão da rastreabilidade, dessa dinâmica de registro de movimentação, né? O Brasil é um país grande, né? E no caso do Brasil, que deve ser um pouco diferente da Austrália, você pode falar melhor, a distribuição realmente está no país inteiro, né? A gente tem bovinocultura de corte no Amazonas, tem no Rio Grande do Sul, tem na região Nordeste, então assim, ele permeia realmente o Brasil todo e é uma extensão muito grande que eu acredito que seja um pouco disso que você fala em relação à distribuição, né? Isso, a pecuária bovina na Austrália está concentrada ali basicamente em 2 estados, né, Queensland e Vitória, sendo Queensland responsável por mais de 40% do rebanho, então é bastante concentrado ali na região Nordeste do país, vamos falar assim, né? E outro ponto importante com relação à movimentação, né? Na Austrália, por ano, em torno ali de 30 milhões de movimentações, registro de movimentações de animais. Se a gente for analisar, basicamente o que o Brasil abate no ano. Então, só de registro de movimentação para abate, a gente tem o que eles registram de movimentações em todo o ano para todas as finalidades. Então, isso também é um dos pontos, eu acho que de maior complexidade dentro dessa dinâmica de movimentação dos animais. Realmente, muito mais complexo. Você falou da questão de custos. Isso é muito bom, já que a gente está falando aqui de gestão e mercado também, né? Antes de a gente falar do Brasil,
Qual a sua percepção em relação lá na Austrália, a receptividade ou a questão de responsabilização, né, de cada elo da cadeia e essa visão dos produtores em relação ao processo de rastreabilidade que já está muito bem estabelecido, para depois a gente poder espelhar isso para o Brasil, na questão, tem a responsabilidade dos produtores, depois dos outros elos da cadeia, enfim, com esse custo. Queria que você passasse um pouco a sua percepção em relação ao que você viu lá. Como eu falei, né, o processo lá está em constante evolução, sempre buscando aprimoramento, mas quer queira ou não, se a gente pegar o estado de Vitória, por exemplo, já são mais de 20 anos rastreando, né? Eu acho que teve início em 1999. Uma experiência longa, né? Isso, e eles tiveram ali para esse estado quase 3 anos de um período de transição, de adaptação, né? Então acho que isso também é bastante importante quando a gente traz para uma análise aqui para o Brasil, né? Com relação a como vai ser essa transição, já que você tem ali diversos elos envolvidos e em algumas etapas, por exemplo, o produtor, você vai ter um custo que vai entrar ali na conta da base produtiva, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, né? A questão do custo. E eu acho que, de maneira geral, o produtor de gado de corte na Austrália já entendeu essa agregação de valor, né? Como eu comentei lá, o principal destino da produção é o mercado internacional, então hoje o produtor e os demais elos enxergam a rastreabilidade como um ponto fundamental para eles avançarem nessa questão, né? Lembrando que a Austrália acessa mercados hoje que o Brasil não tem acesso, como o Japão, Coreia do Sul, né? Eles também são grandes exportadores ali para a União Europeia, né? Então, isso já está bastante consolidado, inclusive nas reuniões com as federações de produtores lá de Vitória, a gente perguntou e foi bastante unânime, né, com relação a... teve um processo ali de adaptação, mas hoje todo mundo enxerga e vê como positiva a rastreabilidade bovina, a rastreabilidade individual no país, né? E o que se pretende no Brasil estabelecer ou evoluir estrategicamente, né, nessas discussões para implantar o sistema individual e que vocês viram que dá para usar um pouco da experiência da Austrália? Acho que basicamente é a questão da simplicidade, né? Eu acho que a gente não pode misturar as coisas, nós estamos falando aqui de uma rastreabilidade para fins sanitários, né? E o que a gente quer é basicamente ter o registro da movimentação por onde esse bovino ou bubalino, esses animais passaram ao longo da vida, né? Então, acho que a questão da simplicidade foi um ponto que marcou bastante a visita lá, né? Então, o processo de você fazer a inserção dos dados no sistema é simples, os outros agentes também podem ter acesso às informações, é lógico que existe uma restrição com relação à informação, mas também tem um ponto importante ali que a polícia pode ter acesso, por exemplo, a fins de combate ao objeto, né? Então, acho que esses são os pontos que a gente deve trazer para cá, pensar num sistema simples, mas que te dê condição de monitorar desde a propriedade de nascimento até o abate por onde esse animal passou. E a questão também, eu acho que do dispositivo eletrônico facilita bastante, né? A gente vem discutindo isso justamente aqui no Ministério, né? O uso do brinco, do bottom ou do dispositivo eletrônico, e isso dentro do operacional ali a gente viu que facilita bastante na chegada, por exemplo, dos animais no confinamento, na saída para a indústria, na chegada à indústria, né? Então justamente são esses os pontos que a gente vem discutindo hoje dentro do GT do mapa de rastreabilidade, né? A questão de como vai ser a numeração oficial, as questões relacionadas ao dispositivo de identificação, quando vai ser feito esse registro da informação no sistema, e aí a gente acredita que isso deve ser feito antes da primeira movimentação, ou seja, antes do animal sair da propriedade onde ele nasceu para o próximo destino, é que é feito a identificação e o registro da informação, né? E um pouco diferente aí do que a gente viu na Austrália, onde o vendedor faz uma declaração de venda e o comprador faz a confirmação e a inserção dos dados no sistema, hoje discute aqui no país, mas ainda não tem nada definido, mas as discussões são em cima do vendedor fazer a identificação e também a inserção das informações nos sistemas e assim por diante nos demais elos. Em relação ao dispositivo, como que seria isso no Brasil? Precisa ser importado? Qual é o nível de dificuldade ali ou de tecnologia que tem no dispositivo para isso ser um dos pontos de discussão? O Brasil possui fábricas hoje de identificação, de elementos de identificação, seja os brincos, os bots, os dispositivos eletrônicos, né? Então essa não é uma preocupação com relação à necessidade de importação, né? Inclusive tiveram aí algumas visitas também a fábricas de brincos, né? Para a gente justamente ter uma ideia de como seria num cenário de aumento da demanda, né? E ficou ali claro para a gente que as indústrias hoje estão se preparando para isso e existe aí também já planejamento, projeção para uma demanda maior num determinado espaço de tempo, né? Então acho que hoje a preocupação não é com relação tanto com relação à disponibilidade, né?
Mas pensando no custo para o produtor, que a gente pegar ali hoje um dispositivo eletrônico com bota em torno de R$5, R$6 por dispositivo, né? Então é um peso que a gente tem ali dentro do orçamento do produtor, né? E por isso que aí a gente sempre discute a questão do incentivo ao produtor, né? Eu acho que pensando aí em termos de agregação de valor e é um benefício para a cadeia toda, né? Exatamente. E aí o custo está ficando inicial da rastreabilidade ali na mão do produtor e é um custo alto, né? Por animal, R$6, sendo que tem um benefício para todo o setor. Além do custo com o dispositivo, tem toda a parte do manejo, os equipamentos, dispositivos que você precisa ter também para fazer esse registro da informação, a mão de obra, né? Então não é somente o custo do brinco, mas outros elementos também que vão, de alguma maneira, onerar o produtor, né? E por isso que a gente imagina e acredita que seja fundamental que haja ali na ponta final um incentivo, né? Que esse incentivo também, de alguma maneira, seja distribuído entre os elos da cadeia, né? Não fique somente com o terminador, já que, por exemplo, o produtor do bezerro, o criador, ele vai ter um custo lá atrás, que seria a implantação, né? A colocar esse dispositivo, esse elemento de identificação e também a parte do manejo, como eu comentei. E para os elos seguintes, basicamente, seriam o registro da informação no sistema conforme cada movimentação. Em relação ao sistema, Rafael, você acredita que o Brasil, daqui a um tempo, vai ter um sistema que precisa ser desenvolvido para atender esse fim? Ou você acredita que vai ter uma evolução dos sistemas que já são utilizados, uma integração maior desses dados, para realmente conseguir atingir esse objetivo? Já existe um sistema que está sendo avaliado, analisado em processo de homologação pelo MAPA, né? Então, acho que as discussões também ajudam a levantar as informações, os pontos precisam ser levados em consideração na elaboração e desenvolvimento desse sistema, né? Mas já está em fase de homologação pelo MAPA um sistema para atender essa demanda dessa qualificação da rastreabilidade individual no país. Bom, Rafael, fica bem claro, né, esse foco na questão sanitária e quantas coisas são envolvidas, né, para conseguir realmente colocar isso lá na ponta. Você colocou essa questão da Austrália, que exporta a maior parte da sua produção, né, e tem acesso a mercados que o Brasil não tem. E acredito que seja um objetivo do Brasil ter acesso a esses outros mercados também. Mas também resolver toda essa questão sanitária internamente, como está sendo feita essa discussão. Qual que é a expectativa do setor em relação à evolução desse processo, né? Já há uma rastreabilidade no Brasil, mas qual que é a expectativa do setor como um todo para que tenha algo, um start aí desse novo momento para o país? Olha, essa pergunta é interessante porque, na realidade, a gente tem discutido bastante aí esse ano, né? Teve a missão, teve a criação do GT, mas essa conversa junto ao MAPA e aos demais elos do setor, ela já está aí há pelo menos 2, 3 anos, né? Que eu estou participando, fora o que já tinha aí também anteriormente, né? Então, acho que dentro desse período houve um amadurecimento bastante importante da cadeia, né? Entendendo que o ganho não é só para a ponta final, mas também, de maneira geral, a cadeia ganha com isso, né? Então, acho que esses últimos anos aí de discussão, a própria CNA também tem participado de uma série de palestras, painéis, levando justamente para o produtor, para a base, essa informação, né, de que nós estamos caminhando para uma qualificação da rastreabilidade, que no momento vai impactar ali a atividade, mas que terá benefícios e quais serão esses benefícios, que forma que o produtor pode aproveitar isso, né? Então, em resumo, eu acho que houve um amadurecimento muito importante na cadeia e hoje há um entendimento coletivo, né, tanto que as discussões ali dentro do grupo de trabalho têm fluído bem, né, porque eu acho que esse entendimento já está aí bastante consolidado, né? Então, nós estamos agora justamente discutindo os detalhes, como vão ser feito o registro das informações, as movimentações, em que momento, sabe? Então, acho que são os detalhes agora que estão sendo discutidos, mas, de maneira geral, a cadeia, seja o produtor, os elos que eu falei, né? Frigorífico, o setor de couro, gelatina, a indústria, de maneira geral, uma cadeia bastante grande envolvida ali e que vai se beneficiar desse processo de rastreabilidade, né? Hoje a gente tem a União Europeia como mercado aí que exige a rastreabilidade individual, então basicamente hoje o sistema brasileiro, o SISBOV, é para atender a União Europeia e essa evolução para as questões aí de registro desde a propriedade de início, eu acho que de nascimento ela abre também a possibilidade de a gente ter um monitoramento melhor e maior eficácia dentro das condições sanitárias, né? E pensando também em outras finalidades, né, essa base de registro de movimentação, ela vai de alguma maneira também servir para outros monitoramentos, por exemplo, socioambiental, que não é o foco das discussões hoje do GT do MAPA, mas que de alguma maneira também vai ter um avanço pensando no controle e no monitoramento desse trânsito animal no país, né?
É importante, né, Rafael, os pecuaristas que estão acompanhando a gente aqui, conhecer um pouco desse contexto todo, né, e de quão desafiador é você alinhar os interesses de todos os elos da cadeia para construir um sistema como esse, como você falou. Todos precisam conhecer muito bem a necessidade do seu setor para conseguir fazer esse alinhamento lá. Então, um avanço muito grande já, que você falou, que já está tudo muito bem alinhado, acertado, isso é muito bom. E tem esse papel importante da CNA, né, por meio da comissão, poder ouvir as necessidades, como a gente comentou aqui antes, o setor é muito grande, né? Muitos sistemas de produção, então a comissão também tem esse papel de conhecer a realidade e ir fazendo essa devolutiva para o produtor para conseguir fazer essa representação lá de fato e evitar que depois, quando saia o sistema, a gente tenha um problema e tenha que questionar isso, porque é algo que vai contra o interesse do setor. Essa sempre foi a preocupação da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte, o presidente Francisco de Castro, bastante preocupado de que maneira que isso impactaria ou vai impactar o produtor rural, né? Que a gente acredita que seja o elo mais afetado, não negativamente, mas de uma maneira que vai ter ali a questão principalmente do maior, custo, né? o maior trabalho. Exatamente, né? Então a gente buscou ao longo dos últimos anos discutir isso dentro da comissão, inclusive a CNA foi uma das pioneiras aí a encaminhar, né? Foi a pioneira a mandar encaminhar para o MAPA uma proposta de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos no país, né? A gente protocolou isso em 2022, esse documento do MAPA, e de lá para cá a gente vem trabalhando, discutindo aí a rastreabilidade, né? Então, inclusive, essa proposta serviu de base para muitas discussões que a gente tem visto hoje, né? Então, a CNA, preocupada com as questões e o reflexo na base produtiva, buscou ali da melhor maneira uma proposta, né? Já que a gente entende que a rastreabilidade individual é um caminho sem volta, de que forma que a gente poderia ter também essa proposta pensando no produtor rural. E foi o que a gente fez e é o que a gente tem discutido hoje, né? Um prazo de transição longo, né? Pensando aí em 2 ciclos pecuários pelo menos, né? A gente sabe que a atividade é cíclica, a gente precisa de um período para adaptação, para teste dos sistemas, né? Para fazer justamente essa comunicação ao produtor, né? Então esse prazo aí que a gente pede, né, de 2 ciclos pecuários, justamente para contemplar e a gente fazer, vamos falar assim, com calma e bem feito, para que a gente não caia nos mesmos problemas que a gente viu lá no início do Sisbov, no início dos anos 2000, quando ele foi obrigatório, né, a gente viu também que não teve sucesso. Isso acho que deu uma tranquilidade para vocês, ver que na Austrália houve também esse período de adaptação depois do sistema. Claro que assim, já entende que precisa, né? Mas ver que um modelo que deu certo também teve seu período, você comentou, né? Lá um pouco mais de 3 anos, testando o sistema com um desafio muito menor em tamanho de rebanho e movimentação. E aí vocês já estavam trabalhando aqui com isso também, né? Prevendo um período em que isso vai ser lapidado para conseguir acertar todas as arestas aí. Isso, esse é o posicionamento da CNA, né, com relação aos 2 ciclos, para que a gente tenha ali um período hábil para transição. Para quem não sabe, 2 ciclos mais ou menos. Cada ciclo de 4, 5 anos, né? Então estamos falando aí, vamos falar de 6 a 8 anos. Na proposta a gente coloca 8 anos, né? Mas os ciclos pecuários têm se reduzido, né? Então a gente pode pensar em torno de 6 a 8 anos para esse trabalho de teste do sistema, comunicação, e nesse período já os produtores que de forma voluntária queiram aderir já vão também contribuir para todo esse teste e toda essa checagem ali de como que vai ser o processo a partir do momento que for obrigatório. Claro que tendo uma evolução além, né, do que se espera, tudo funcionando bem e tal, acho que todo o setor vai ter o interesse até de implementar cada vez mais, enfim, eu estou dizendo, você está dentro dos 6 anos, mas vê que tudo tem evoluído bem, né, em relação ao sistema funcionando, a interação, a atuação de todas as cadeias, esse apoio em relação a quem tem custo ali dentro aos incentivos, né? Acho que isso tudo vai determinar a velocidade de adesão do produtor, né? A gente falou aqui dos incentivos direto no preço da arroba, o gado rastreado, a gente também pode pensar em incentivos, por exemplo, em linhas de financiamento, crédito rural, para aquele produtor que faz a rastreabilidade, buscando trazer para uma adesão mais rápida do produtor dentro desse período de transição, né? E a questão lá da Austrália, eu acho que ela reforça a importância da gente fazer esse processo com calma, né? O rebanho lá quase 10 vezes menor, tiveram ali 2, 3 anos para discutir, para desenvolver e para tornar obrigatório no estado de Vitória. Outros estados tiveram um prazo ainda maior. Então, acho que os 2 ciclos eles são coerentes, pensando no tamanho da pecuária nacional e na complexidade também dessa atividade aqui no país. E tem a questão também, você falou da movimentação, né, e
responsabilidade e custo em cima do produtor, para quem também não é muito do setor e está acompanhando a gente, a maior movimentação se dá por produtores mesmo, né? Nesse momento antes ali de ir para a indústria, enfim. Exatamente, né? Como comentei, a gente tem ali hoje esse animal nascendo na propriedade de cria e ele pode passar ali por diversas propriedades de recria até a sua terminação, né? A gente viu esse processo lá na Austrália, basicamente 2, 3 agentes envolvidos, e no Brasil isso pode dobrar, né, até chegar no abate, que seria ali abaixo do animal na indústria frigorífica. Então acho que esse é um ponto bastante importante, a complexidade, a quantidade de estados também que a gente tem aqui no país, né, as diferenças regionais, essa falta às vezes de interação entre o sistema, eu acho que são as grandes dificuldades hoje e que a gente precisa sanar para evoluir dentro dessa questão da rastreabilidade. Muito bom, Rafael. Interessante todo esse contexto, né? Um trabalho grandioso e desafiador que está sendo feito em prol da melhoria desse processo todo e ter uma questão sanitária mais coberta ali, né? Por um sistema como esse, menores riscos para o produtor e também maior acesso ao mercado. Parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Quer deixar um recado final aí para quem nos acompanha e nos ouve? Primeiro, agradecer pela oportunidade, né? Pela nossa conversa aqui hoje, mas também uma possibilidade da gente já ir passando aí para os produtores, outros agentes do mercado, um pouco sobre o que vem sendo discutido e também as nossas preocupações com relação ao impacto disso, não só na cadeia, mas sobre o produtor, né? As reuniões do mapa ainda estão ocorrendo, né, semanalmente, então as discussões ainda estão em andamento, não tem nada consolidado, mas a gente ali dentro do grupo de trabalho tem feito o melhor para que a gente tenha ali um ganho para a cadeia, mas também pensando sempre no produtor, né? Então, queria já deixar aqui também a possibilidade de a gente retornar em outro momento para falar um pouquinho mais sobre as decisões que estão sendo tomadas, né? Provavelmente deve ter alguma instrução normativa, alguma questão envolvendo isso daí no médio e longo prazo, né? Então a gente pode também em outro momento trazer a atualização e aí é o que eu falei, né? Hoje nós estamos discutindo, o trabalho está só começando, né? A partir do momento que a gente tiver as definições, vamos ter que fazer um trabalho ainda maior com relação à comunicação e buscar formas aí de incentivo para a cadeia, principalmente para o produtor aderir à questão da rastreabilidade. A CNA tem um papel importante nisso. Muito bom, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço e fico à disposição. E vocês que nos ouvem ou nos assistem, fica o convite também por meio do site da CNA, cnabrasil.org.br, e acompanhando essas ações da comissão, essas reuniões que vêm acontecendo, e com certeza a gente vai ter a oportunidade de voltar aqui mais trazendo atualização e evolução dessa discussão. Muito obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.